Olá, bem-vindo ao Lugar do Livro, e hoje vamos falar de Gabriela Cravo e Canela, romance de Jorge Amado. Eu li Jorge Amado, acho que eu li só Capitães de Areia quando eu tinha 12 para 13 anos, então eu desconsidero, além de eu não lembrar, a minha opinião de quando eu era criança não é válida do ponto de vista assim, de atribuir qualidade a um autor. E eu sei que eu tinha essa dívida, não tinha vontade de ler Jorge Amado, mas é uma pendência. Eu gosto de ler autores brasileiros e esse é um dos autores brasileiros mais festejados. E quando eu estava fora do Brasil, todas as livrarias que eu fui, eu só encontrava dois autores brasileiros, Jorge Amado e Paulo Coelho. Claro, Jorge Amado não estava exatamente em boa companhia, não é o fato dele estar lá, ser traduzido para fora, que ele seja exatamente bom, que ele seja necessariamente bom. Mas eu preciso conferir, eu precisava conferir, e eu sou baiano, maior escritor baiano, grande, será que é maior escritor baiano? Não sei, mas assim, ele é muita gente muito boa elogia, então decidi começar por esse. Eu peguei com a parceria da Companhia das Letras e ler um dos muitos romances que ele escreveu. Esse livro foi escrito em 1958, Gabriela Cravo e Canela, Crônica de uma Cidade do Interior. Então, eu já devo ter visto pedaços de série, ou de filme, ou de novela Gabriela, muitos anos atrás. Então sempre tem aquelas imagens que são marcantes e o perfil dos personagens, a forma como ele retrata, tudo bem, quase caricato. E eu comecei a ler e fui confirmando algumas dessas coisas. O livro, mais do que uma história de Gabriela, é uma história de Ilhéus, por isso que o subtítulo, né, Crônica de uma Cidade do Interior, como Ilhéus estava num ano decisivo, o ano em que abriu um porto para exportação, a cidade que estava crescendo muito por conta do cacau, uma cidade que não era nada, e por conta do cacau, depois de muitas guerras, muitas brigas pelas terras, uma cidade que vivia esse conflito antigo e moderno, selvagem e civilizado, selvagem representado pelos coronéis, as brigas, os jagunços, as terras que foram tomadas a tiro mesmo, eram os lugares que a pessoa chegava, vou cercar isso aqui, é minha terra agora. Aí chegava alguém mais forte, dizia que era dele e resolvia no tiro, quem sobrevivesse seria o dono. Então é uma terra de forasteiros, poucos são os ilhéenses de origem, e é uma cidade que vive esse momento de transição, é uma cidade que está conhecendo o progresso, conhecendo a riqueza e conhecendo a cultura. Chega um jovem do Rio de Janeiro, não tão jovem, Mundinho Falcão, e ele começa a trabalhar como se fosse praticamente um prefeito da cidade. Ele traz o progresso para a cidade, ele é um exportador, tem uma visão diferente, e ele resolve se meter na política e vai bater de frente com os coronéis. Tem o coronel Ramiro Bastos, que é quem representa o poder. Os outros coronéis votam, aquele famoso voto de cabresto mesmo, os outros coronéis votam por fidelidade a ele, e todo mundo que é das fazendas e dos povoados que são controlados votam em quem ele indicar. Então ele é senador estadual, que na época era um cargo que existia, o filho dele é deputado estadual na Bahia, tem um controlado que é o intendente, que é o equivalente a prefeito, e o Mundinho Falcão resolve criar uma chapa de oposição para trazer o progresso para Ilhéus. Eu lembro, uma das coisas que me motivou a ler agora, assim, a acelerar a leitura do Jorge Amado, foi um comentário de um professor meu de inglês. Ele é um inglês muito inteligente, assim, muito perspicaz, e ele algum dia falando sobre literatura, ele disse que ele não gostava de Jorge Amado porque as suas narrativas eram irreais, né? Assim, ele disse, olha, o povo do interior é simples, é um povo que não tem grandes aspirações, então é um ou outro que tem essa cabeça mais aberta, e nos livros de Jorge Amado todo mundo é especial, todo mundo é grande, todo mundo do seu jeito é inteligente, é esperto,
Ele disse, a grande maioria das pessoas é estúpida. Isso é o professor, que ele é desse jeito. E eu, peraí, será que ele está falando isso? Será que ele leu? Ou ele só está se baseando nas séries, nas novelas e tal, em tudo que foi baseado em Jorge Amado? E aí eu fui ao livro. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção é que Gabriela só vai aparecer, o livro tem 320 páginas, Gabriela só aparece perto da página 100. A história, o pano de fundo, que é muito relevante, é esse cenário político, mas a história de Gabriela é o quê? O seu Nassib, que é um sírio, eu esqueci, é o sírio mesmo. Ele tem um restaurante, a cozinheira, uma senhora velha, mas muito boa cozinheira, resolve abandoná-lo às vésperas de um grande almoço para a inauguração da linha de ônibus que vai ligar Ilhéus a Itabuna. É um grande almoço com todas as autoridades do município de Ilhéus, também de Itabuna, e o Nassib fica desesperado para procurar uma cozinheira. Ele vaga o dia inteiro até que encontra no mercado dos escravos, sempre entre aspas, não sei porquê, o livro inteiro é citado umas 30 vezes, e sempre entre aspas, bastaria a primeira vez para a gente entender que era uma ironia, algo parecido. Ele encontra entre os retirantes nordestinos essa moça que está praticamente irreconhecível, de tão suja, de tanta poeira. E aí ela se revela uma cozinheira de mão cheia e simplesmente Gabriela, que tem a cor do cravo e o cheiro da canela, sei lá, ou o contrário, mas que é muito sedutora, que é um espírito livre e que encanta não só o Nassib, mas toda a cidade. O restaurante dele passa a fazer muito sucesso por conta dos encantos de Gabriela. Eles começam a ter um caso, acabam casando e acontece uma série de confusões, como diria a vinheta da sessão da tarde. Vamos aos motivos pelos quais eu não gostei muito do livro. Eu acho que eu dei 2,5 estrelas de 5. Acho que é 2,5 estrelas. Primeiro, parte do que o professor disse está correto. E não só em relação aos personagens, em relação a tudo. A maneira como Jorge Amado cria o cenário, ele é quase caricato. E aí você entende por que é que todos os personagens de novela da Globo que se passam no Nordeste, eles são todos iguais. E aí você vê, poxa, eles estão aqui. Todos eles estão aqui. Você vê que toda novela que eu assisti assim, de muitos anos atrás, né, mas são todas, sei lá, Jorge Amadianas. Todos os personagens são de Jorge Amado, independente de ter sido ele quem escreveu ou não. Todo mundo é caricato, todo mundo Então, a novela não é feita de pessoas, a grande maioria delas, pessoas com suas vidas normais, não. Todo mundo é especial à sua maneira. Então é uma cidade que tem o exportador, é a cidade que tem as solteironas. Então são tantos estereótipos criados aqui e todos eles são usados nessas novelas, nessas benditas ou malditas novelas. Então, aqui eu vi de onde nasceu de Jorge Amado. Um outro ponto, falando de personagem, a Gabriela, ela não existe. Enquanto eu lia, eu me lembrava de maneira assim, de Meridiano de Sangue, por exemplo, que tem o juiz Holden que não existe. Ele é um Moby Dick, uma força da natureza, um sujeito que dança como ninguém, que é um gigante, que canta, que atira como ninguém, que conhece matemática, conhece de astrologia, de astronomia, conhece de tudo. E de maneira similar, essa Gabriela é uma força da natureza. Ela parece um bicho algumas vezes. Ela tem um comportamento, será, de amar a liberdade, como se fosse um bicho. Ela é retratada como um bicho mesmo, assim, como uma selvagem que ama a liberdade, que ama o amor, que acaba com a hipocrisia dos valores morais reinantes na sociedade. Então ela não vê problema em fazer sexo com o Nassib e depois fazer com outro, depois fazer com outro, depois fazer com outro. Ela não quer se amarrar com ninguém, ela não quer compromisso com ninguém, ela só quer, como diz
A música, ela nasceu assim, cresceu assim, é assim que eu sou, Gabriela. Então, mas isso tem alguns buracos, algumas falhas, principalmente no desfecho, quando acaba o relacionamento dela com o Nassib. Então ela é muito autêntica, ela choca a sociedade, mesmo a sociedade libertina, como é a sociedade de Ilhéus, acostumada a ter tantos prostíbulos, a ter tantos cabarés. Então a Gabriela, mas ela não existe. E aí eu entro num dos pontos que para mim mais prejudicam o livro, que é a escrita de Jorge Amado. A história é boa, agora o estilo de Jorge Amado eu detestei, e na verdade não é um estilo. O que me pareceu aqui é que era um escritor iniciante, cometendo vários erros na hora de escrever. Então, como é contada a história de Gabriela? Ele usa e abusa do discurso indireto livre, certo? Então, segundo qual é o nome dele? James Wood, naquele Como Funciona a Ficção, o mestre, assim, quem elevou a um patamar o discurso indireto livre foi Flaubert. Então a sutileza do discurso indireto livre, que é o quê? É o narrador narra uma falsa terceira pessoa, mas colocando aqui e ali alguns adjetivos, algumas expressões que mostram que não é o narrador que está narrando, o narrador está narrando, mas dentro do cérebro daquele personagem. É como ele dizer, por exemplo, que sei lá, Gabriela entrou naquela rua horrível. Mas espera aí, horrível? Por que o narrador está chamando a rua de horrível? Você entende que o horrível, claro, isso aqui é um exemplo horrível, mas você entende que o horrível, quem usou foi Gabriela, porque ela tem alguma recordação ruim em relação àquela rua, sei lá. Mas o discurso indireto é isso. E Jorge Amado, ele não sabe usar o discurso indireto livre. Ele, quando ele está narrando, quando ele esquece e começa a escrever, a impressão é essa, tem alguns momentos que a prosa flui, uma prosa simples, despretensiosa e tal. Mas tem horas que ele, eu tenho que usar adjetivos. E aí ele usa, tem uns momentos que são tão pesados, de ler, pesados do ponto de vista ruim, pesados do verbo ruim, como tem gente que gosta de dizer, é tanto adjetivo, mas tanto adjetivo, mas tanto adjetivo, que você começa a irritar, começa a dar uma coceira nos braços. Caramba, para que tanto adjetivo? E aí você lembra, eu lembro do On Writing do Stephen King, que ele falava dos advérbios, mas ele também falava dos adjetivos. Para que tanto? Porque não economizar, porque todo exagero estraga, é muito adjetivo, e ele tem uma mania, tem momentos, se eu não conseguir achar um outro melhor, no sentido pior, que ele usa tanto adjetivo invertido, como ele aqui, recônditas cavidades, assustadoras garras. Para que essa inversão o tempo todo? Então, ele tem hora que vou dar uma de poeta, vou tentar. Tem outros momentos que ele esquece dos adjetivos, mas ele começa a querer fazer uma prosa meio que ritmada, meio cantada, e é muito chato. Outros momentos, quando estão os advogados conversando, ele começa a empregar termos jurídicos, mas não dá certo. E tem os piores momentos, como eu falei. Gabriela é um personagem muito legal, apesar dela não existir, como eu falei, mas ela é um personagem legal como personagem literário. Só que os piores momentos do livro são justamente quando Gabriela fala. Quando tem alguns capítulos, os capítulos são divididos em subcapítulos. E aí, quando entra a hora do discurso indireto livre, é mais um fluxo de consciência de Gabriela, e ele mistura isso. É terrível, porque ela fica parecendo um índio falando. Desculpa, politicamente incorreto. Olha esse trecho. Bom tempo era aquele, cozinhava, lavava, a casa arrumava, ia ao bar levando a marmita, uma rosa na orelha, um riso nos lábios, brincava com todos, sentia o desejo boiando no ar, piscavam-lhe o olho, diziam-lhe gracejos, tocavam-lhe a mão, por vezes o seio. Seu Nassib tinha ciúme, era engraçado. Por que casara com ela? Era ruim ser casada, gostava não. Andar descalça no passeio da casa, não podia fazer. Correr pela praia, todos os ventos em seu cabelo, descabelada, os pés dentro d'água, não podia fazer.
rir quando tinha vontade, fosse onde fosse, na frente dos outros, não podia fazer. Dizer o que lhe vinha na boca, não podia fazer. E assim vai. Os textos, as partes em que Gabriela narra são um suplício, são uma tortura. É muito chato, não sei. Ou há quem goste, há muita gente que gosta, mas eu não gostei. Então é isso. Eu pretendo ler algum outro livro, eu vou procurar algum livro que seja num estilo diferente, porque a impressão que eu tive de Jorge Amado foi muito ruim. Ele cria grandes personagens, eu cria bons personagens que fascinam, eu acho, o Sul por serem personagens folclóricos, né, personagens do Nordeste, baiano e tal, mas como escritor, tecnicamente, ele me desagradou demais, atrapalha muito a leitura, o fluxo da leitura, essa oscilação, ele não tem uma linguagem, ele não tem Então é isso, Gabriela Cravo e Canela é um livro para o qual eu dou nota 2,5 e valendo 5, 2 estrelas e meia. Vale a pena pela história, não gostei de diversos pontos. Se você gostou, curta, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Abraços.